estudar agora diagramas elétricos, alguns exemplos de diagramas de condensadores de ar de janela. Então, começando aí pelo primeiro diagrama. Esse é um diagrama em que eu vou ter uma chave seletora que não tem batente, não tem ponto comum. Vou ter um termostato, protetor térmico, um compressor. Agora, lembrando que o fechamento dos bornes, né, vai ser o ponto comum, o RUM e o start. Né? Na linha doméstica era linha, marcha e auxiliar. Para a climatização, os fabricantes sempre vão mandar a identificação dos bornes como ponto comum, run e start. Só que aqui o run é a mesma coisa que run ou RUM, né? Todo mundo fala RUM, tá? Mas a pronúncia é run. O RUM aqui é a bobina de trabalho e o start é a bobina de partida. Vou ter, nesse caso, um capacitor duplo, nesse modelo do diagrama. Vou ter um capacitor duplo. Lembrando que o H é hermético, C é comum, F é o fan. Né? Então, do C para o H é a ligação para o compressor. E do C para o F é a ligação para o ventilador, né? O motoventilador. E o C é a entrada de alimentação, é o ponto comum, né, do capacitor duplo. Tá? É a entrada de alimentação do capacitor. Aqui eu vou ter um motoventilador. Nesse exemplo aqui, a ligação ele está dizendo que esse ventilador ele tem 4 cabos, fio marrom, branco e preto, barra marrom, branco, preto, vermelho. Sendo marrom e o branco vão para o capacitor, preto e vermelho é o que vai ser alternado entre as velocidades. O A, velocidade alta, o B, velocidade baixa. A questão é que o branco aqui, ele entra no capacitor, onde estiver entrando um ponto de alimentação aqui. Essa seta representa o ponto de alimentação. E o marrom entra no capacitor, mas fica sozinho. Ele não recebe a fase diretamente sobre esse cabo. Esse capacitor está dizendo, está representando esse capacitor aqui, ó, que é o capacitor duplo, né, que a ligação para o motoventilador é do C para o F. Né? Então, esse capacitor aqui, que está nessa simbologia aqui do motoventilador, representa esse capacitor aqui, ó. No caso, somente o C para o F. Como você vai ligar esses dois cabos no capacitor? E como você vai ligar o cabo preto e o cabo vermelho? Um é velocidade alta e o outro é velocidade baixa, ou seja, os dois vão direto para a chave seletora. Então, fazendo aí a primeira ligação, temos um fio que é a da fase, porque a gente está representando 127, tá? Mas podia também ser o neutro aqui, ou se fosse 220, podia ser fase. Vai para o 1 da seletora. Então, um ponto de alimentação vai para o 1 da seletora. Por quê? Porque o 1 é entrada de alimentação da chave seletora. E a chave seletora é responsável por comandar todas as funções do aparelho. Nesse caso, o aparelho tem duas funções. Quais? Ventilar e refrigerar. Aqui, então, velocidade baixa, velocidade alta, motor compressor. Então, o motor compressor, quando eu fechar o contato de 1 para 5, vai ligar o compressor que vai fazer a refrigeração. Ao mesmo tempo, ele vai pegar e fechar ou de 1 para 2 ou de 1 para 3, para que funcione uma das ventilações juntamente com o compressor, né, para que refrigere aí. Ou então vai pegar e fechar somente um contato, ou para ventilação baixa ou para ventilação alta, ou seja, funcionando apenas a ventilação. Tá? Então, o primeiro ponto de alimentação aí vai para o 1 da seletora. O segundo ponto de alimentação, ele vai para o ponto comum do capacitor. Por quê? Porque esse modelo não tem ponto comum aqui na chave seletora, não tem o batente, não tem o borne auxiliar, borneira, qualquer um desses 4 nomes vai estar correto. Quando a chave seletora não tem esse ponto comum, tá? Então, obrigatoriamente nos diagramas, os fabricantes vão estar mandando um capacitor duplo. E nesse capacitor duplo vai ter o ponto comum. Então, um ponto de alimentação vai para o 1 da seletora e o outro ponto de alimentação vai para o ponto comum do capacitor duplo. Tá? E próxima ligação é do 5. Né? No caso aqui, né, nesse modelo de chave, o 5 é motor compressor, né? E ele é ligado, o terminal 5 da chave, é feito uma ligação aqui para o contato 3, o terminal 3 do termostato. Do 3 do termostato,
eu vou ter a ligação em série para o protetor térmico. E do protetor térmico, eu vou ter uma ligação em série para o ponto comum do compressor. Tá? Então, aí já está chegando o ponto de alimentação no compressor. Agora, a gente vai estar ligando está chegando o ponto comum no compressor. E agora, a gente vai estar ligando o RUM, né, e o start no capacitor. Tá? Então, a bobina de trabalho ela vai ser ligada no ponto comum do capacitor duplo. Por que aqui no ponto comum? Porque a bobina de trabalho recebe a fase diretamente sobre ela. Então, onde que está entrando a fase diretamente? Lá no ponto comum do capacitor duplo, né? Ou a fase, ou o neutro. Por isso que eu gosto de falar ponto de alimentação. O neutro. O neutro está entrando aqui no comum do capacitor. Então, a bobina de trabalho também vai entrar em conjunto aqui junto, né, no mesmo terminal elétrico que o ponto de alimentação, que no caso está sendo aqui o neutro. Aí o próximo, que é a bobina de partida, vai ligar onde? Vai ligar no hermético do capacitor duplo. Hermético do capacitor duplo. E com isso eu consigo ter os dois pontos de alimentação, representados aqui pela cor vermelha, e o outro ponto de alimentação é representado pela cor azul. O que isso quer dizer? Que o motor compressor ele é bobina, né? E uma bobina precisa dos dois pontos de alimentação, uma em cada extremidade. Então, eu tendo os dois pontos de alimentação, o motor compressor já está alimentado. Agora a gente vai alimentar o segundo motor, né? O motor elétrico. Agora é o motoventilador. Então, para começar, a gente vai começar aí fazendo uma das velocidades, né? Que no caso é o fio vermelho, que vai ser a velocidade baixa. E como eu falei, aqui ele vai direto para a chave seletora. Esses dois vai para o capacitor. Então, onde tiver o desenho do capacitor, ele obrigatoriamente tem que ir para o capacitor. Como aqui não tem desenho de capacitor, então esses dois cabos não podem ir para o capacitor. Eles vão direto para onde? Para onde tiver aqui a seta, um ponto de alimentação. Onde a gente tem um ponto de alimentação? Onde eu consigo selecionar alta e baixa, lá na chave seletora. Porque esse ponto de alimentação está vindo para o 1, e do 1, conforme o usuário girar a chave, né, girar o knob da chave, o botão da chave, o contato 1 vai comutar de 1 para 2 ou de 1 para 3, ou seja, hora vai estar a velocidade baixa, hora vai estar a velocidade alta, depende o que o usuário selecionar. Então, do vermelho, vou estar ligando o cabo vermelho do motoventilador, vou estar ligando diretamente no terminal 2 da chave seletora. E o cabo preto, que é a velocidade alta, é a maior rotação que vai ter no motoventilador, vou estar ligando lá no terminal 3 da chave seletora. Porque nesse caso, o 3 vai ser a velocidade alta. E agora a gente tem dois cabos, um que é o marrom e o outro é o branco. O que isso quer dizer? Que eu vou ter que ligar os dois no capacitor. Qual a diferença? Em qual dos pontos do capacitor? No C, no H ou no F? No C e no F. O H é para o compressor. E o C e o F é para o ventilador. No caso aqui, ó, F de fan. Né? Então, mas qual dos dois que eu vou ligar no fan e qual dos dois que eu vou estar ligando no ponto comum? Aí você vai olhar aqui o diagrama e vai ver o que ele está te dizendo. Esse cabo branco, o branco, ele está entrando no capacitor. Onde estiver entrando, a fase, o neutro, no caso, né, que está indo para lá, um ponto de alimentação. O ponto de alimentação está vindo aqui, entrando no capacitor. E nesse mesmo ponto, eu vou ter o cabo branco também entrando no capacitor. Então, onde que o ponto de alimentação está entrando no capacitor? No ponto comum. Então, o branco, obrigatoriamente, tem que vir para o ponto comum. Tá? Obrigatoriamente, o branco aí tem que vir pelo ponto comum, que está representado pela cor cinza por conta do fundo branco, né? Então, não tem como colocar a cor branca também no cabo. Aí está representado pela cor cinza. Tá? E o marrom vai ficar sozinho aqui no fan do capacitor. Tá? O que é importante frisar? É importante frisar que aqui eu estou representando por cores. Tá? Ah, mas então é só eu decorar as cores que aí eu já aprendo a fazer a ligação. Basta eu me lembrar que o marrom sempre vai no fan do capacitor duplo e o branco sempre vai no ponto comum do capacitor duplo.
e o preto e o vermelho são velocidades, né? Um é alto, outro é baixo, basta eu decorar as cores? Não, não decorem as cores. Por quê? Porque as cores elas não são padronizadas. O fabricante pode mandar a cor que ele quiser, desde que ele coloque 4 cores diferentes para facilitar a ligação. Ah, mas se o fabricante mandasse tudo com as mesmas cores, tudo cabo preto, tudo cabo vermelho, o que aconteceria? Ele teria que colocar alguma marcação no cabo indicando quem é quem. E se você já tiver um motoventilador antigo que não tem marcação, aí você teria que fazer um estudo das resistências elétricas para identificar quem é cada cabo, igual como a gente fez com o compressor. Tá? Igual como a gente fez a identificação dos bornes do compressor, a mesma coisa também dá para fazer com o ventilador. Tá? Identificação dos cabos, quem é quem no motoventilador. Okay? Então, não adianta decorar a cor de cabo. Aqui está representativo porque a gente já está definindo quem é cada cabo. E fora que para um motoventilador específico, ele segue esse padrão de cores. Mas não é todo motoventilador que vai seguir esse padrão de cores com essa mesma ligação. Então, qual é a recomendação? Sempre olhe o motoventilador que você está trabalhando. No próprio motoventilador, conforme a gente estudou, vem o adesivo. E no adesivo vem o diagrama elétrico te ensinando a fazer a ligação. Então, sempre observe a ligação que está no adesivo do próprio motor elétrico do ventilador, motor elétrico no motoventilador, ou no adesivo do equipamento que você estiver trabalhando, que lá também vai estar te ensinando a fazer essa ligação. Então, esse foi o diagrama 1. Agora, a gente vai para o diagrama 2. O diagrama 2, a diferença dele para o diagrama 1, mudou a chave seletora. Agora, eu tenho uma chave seletora em que eu tenho um ponto comum, que eu tenho um batente aqui, uma borneira ou um borne auxiliar. Lembrando que esse borne auxiliar não tem comutação interna com os contatos, ele é só um rebite, esse círculo aqui representa só um rebite, ele é fixado na própria carcaça da chave seletora. Tá? Eu vou ter agora 2 capacitores, um capacitor para o motocompressor, outro capacitor para o motoventilador. E o diagrama do motoventilador também mudou. Eu vou ter um fio branco, fio preto, vermelho, cinza, sendo que a ligação elétrica agora aqui está diferente. Ó. Repara que agora eu tenho o vermelho e o cinza entrando no capacitor, e o preto e o branco não estão entrando em capacitor. Somente o vermelho e o cinza. Então, ou seja, isso aqui é uma outra interpretação que há necessidade de vocês interpretarem para poder conseguir realizar a ligação elétrica. Então, a gente vai começar fazendo a ligação. Primeiro, um ponto de alimentação vai para o 1 da seletora, isso ainda não mudou, e o outro ponto de alimentação vai para o ponto comum. Antes, ele ia para o ponto comum do capacitor duplo naquela outra ligação, né? Só que agora a gente não tem capacitor duplo, mas a gente tem uma chave seletora que tem ponto comum. Então, a alimentação, obrigatoriamente, vai para esse ponto comum da chave seletora. E da chave seletora, do contato 5, é ligado para o termostato, ou seja, a chave seletora é ligado em série com o termostato. E da saída do termostato, é ligado em série com o protetor térmico. E do protetor térmico, ligado em série com o ponto comum do compressor. Tá? Agora, ligando a bobina de trabalho do compressor em um lado do capacitor e a bobina de partida do outro lado do capacitor. Como você está falando de lado? É porque para facilitar o entendimento, eu sempre explico que quando você tem um capacitor simples aqui, ó, não é o duplo, né? É um capacitor simples. Considera que esses terminais aqui é como se fosse um lado do capacitor, esse aqui é o outro lado. É basicamente a placa, né? Isso aqui é uma placa, isso aqui é outra placa, né? Porque a gente estudou lá sobre capacitores e aprendeu que os capacitores simplesmente é constituído de 3 materiais, 2 placas condutoras e um material isolante entre as 2 placas, né? Entre esses 2 materiais condutores. Então, essas 2 placas, esses 2 materiais condutores, eu estou dizendo aqui, para facilitar o entendimento, que é como se fosse um lado
outro lado do capacitor. Bando esse capacitor aqui no meio, ó, e eu vou ter um lado do capacitor, outro lado do capacitor. Lembrando que isso é só para facilitar o entendimento, porque na verdade isso aqui é uma placa enrolada, né? É um material enrolado fazendo espirais dentro do capacitor. Tá? Mas para facilitar o entendimento, sempre eu digo, quando eu tenho capacitor simples, bobina de trabalho, que é o RUM, você vai ligar em um lado do capacitor, em um terminal elétrico. Bobina de trabalho, você vai ligar no outro terminal elétrico disponível, tá? Do outro lado do capacitor, certo? E o que acontece? Eu preciso energizar nesse capacitor. Por quê? Porque a bobina de trabalho precisa receber a fase diretamente sobre ela. E onde que eu vou pegar a fase? Ou o ponto de alimentação? Aqui, né? Nesse F2. Ó. Repara para onde ele está indo. Está indo lá para o ponto comum? Então, eu tenho que pegar um cabo e fazer a ligação agora aqui, ó, para a bobina de trabalho aqui no capacitor. Então, fazendo aí a ligação, agora eu tenho o capacitor alimentado. Uma vez que alimentou esse capacitor, está recebendo aqui, ó, as duas fases, porque nesse exemplo é 220. Se fosse 127, seria fase e neutro. Então, ele estaria recebendo a fase e o neutro. Tá? Então, motoventilador já está, motocompressor já está funcionando. Agora a gente vai ver a ligação do motoventilador. Aí o motoventilador, como é que a gente vai ficar fazendo a ligação? Primeiro a gente vai começar aqui pelo capacitor, né? Que é o mais fácil de identificar aqui. Ó. Esse cabo cinza aqui, ele está dizendo que vai para o capacitor, e esse outro cabo vai para o capacitor também, só que não é no mesmo lado. Repara que aqui, ó, em um terminal e aqui em outro terminal. Então a gente vai estar ligando o cinza em um terminal do capacitor e o cabo vermelho a gente vai estar ligando no outro lado do capacitor, tá? No outro terminal disponível. Eles não podem ficar nos mesmos terminais. É um nesse terminal e outro nesse outro terminal. Tá? Não pode ficar os dois juntos, não pode ficar na mesma placa, no mesmo material condutor. Cada um tem que ficar num material condutor diferente, igual aqui o compressor. Cada um tem que ficar em um diferente. Uma vez que você colocou o cinza em um lado e o vermelho do outro, aí você continua aqui, ó. Acabou a ligação? Não, né? Eu preciso alimentar esse capacitor. A alimentação dele vai para o ponto comum? Não, não vai para o ponto comum. Como é que eu sei que não vai para o ponto comum? Porque ele está me mostrando aqui, ó, que para receber uma alimentação aqui, ó, ora ele vai receber da velocidade alta, ora ele vai receber da velocidade baixa, ora ele vai receber da velocidade alta. O que isso quer dizer? Que esse cabo vermelho ele está entrando no capacitor e do mesmo ponto está indo para a velocidade baixa. E onde que eu vou ter isso? Lá na chave seletora. Então, desse mesmo ponto aqui, ó, desse mesmo ponto, qualquer um desses três terminais que sobraram, eu vou estar ligando um cabo para cá, para a velocidade baixa, ó, terminal 4, da velocidade baixa. Tá? É isso que ele está querendo te dizer. Então, fazendo aí a ligação, ó, para a velocidade baixa. Ele tem o Bzinho de baixo. E onde que a gente tem a velocidade baixa? Lá na chave seletora. Quem é? É o contato 4. Nesse caso aqui, nesse exemplo dessa chave, é o contato 4. Tá? Então, a ligação é dessa forma. E se eu ligasse direto lá no ponto comum, o que ia acontecer? Simplesmente o motoventilador não ia ligar. Por que ele não ia ligar? Porque ele ia estar recebendo a mesma fase duas vezes. Então, por conta disso, o motoventilador não vai funcionar. Ele precisa estar recebendo essa alimentação que vem aqui, ó, vermelho, vermelho. Na hora que 1 com 4 fechar, ele energiza o capacitor e energiza aqui um dos cabos do motoventilador. Tá? O preto é velocidade alta. Como não tem desenho de capacitor, não tem nada, o que você vai fazer? O que a gente já aprendeu, né? Se não tem nenhuma identificação aqui, só está o alta, então quer dizer, ele está te dizendo que vai direto para a chave seletora. Então, você vai ligar direto na chave seletora. Aí está ligado na chave seletora. Preto ligado direto à chave seletora, sobrou o cabo branco. Esse cabo branco, o que ele está te dizendo? Repara o seguinte, eu tenho uma seta aqui, outra seta aqui. O que a gente já aprendeu? Que essas setas representam as fases.
essa daqui de baixo, a gente já está pegando uma fase. Qual é a fase que a gente está pegando? A gente está pegando a fase 1. Na hora que 1 fechar com 4, ele já energiza o capacitor e manda e descarrega nessa fase lá no motoventilador. Então, essa aqui de baixo eu já tenho. Eu preciso da outra. E para onde está indo a outra? Se você ainda não conseguiu verificar, observa. Fase 2 está indo para o ponto comum da chave. Então, o branco obrigatoriamente tem que ir lá para o ponto comum da chave seletora. Tá? É por isso que eu falei que se a gente ligasse esse cabo aqui direto no ponto comum onde está recebendo a fase, ele estaria recebendo a mesma fase 2 vezes, o que não pode ocorrer. Tá? Porque senão o motoventilador não funciona, ele precisa das 2 fases. Então, com isso, eu tenho essa fase chegando no ventilador, no motoventilador, essa outra fase, quando 1 fechar com 4, chega no motoventilador também. Então, tendo 2 fases, motoventilador funciona. Então, é sempre dessa forma que você vai analisar um circuito. Pensa, motoventilador é bobina, motocompressor é bobina, e toda bobina precisa dos 2 pontos de alimentação chegando, porque senão não cria o campo magnético e não coloca o motor em movimento, o eixo em movimento para que o motor funcione, né? Então, sempre analise o circuito dessa forma, assim vocês não vão errar independente de qual aparelho estão fazendo a ligação elétrica. Então, esse foi o diagrama 2 e agora a gente vai para o diagrama 3. No diagrama 3 é exercício. Façam no caderno, seguindo o mesmo princípio que a gente fez no exercício 1. Por que o mesmo princípio do exercício 1? Porque a chave aqui, o modelo da chave, não tem batente, né? Não tem borneira, que era o exemplo lá da chave 1. Tem capacitor duplo, lá no diagrama 1 tem. Então, é igual ao diagrama 1. O que mudou? Mudou agora que a chave tem uma velocidade média. Eu não tenho mais só velocidade baixa e alta. Vou ter uma velocidade média, ou seja, esse motoventilador vai ter 3 velocidades. Está aqui, ó, preto, azul e vermelho. Ó, alta, média, baixa. Já dando a dica, né? Os 3 indo para a seletora e 2 cabos indo para o capacitor. Aí é com vocês. Tá? Diagrama 3 é exercício. Diagrama 4. No diagrama 4 é aquele diagrama em que a gente não tem a chave seletora, né? É um tipo de equipamento que o fabricante, em vez de ele colocar a chave seletora, ele colocou 2 componentes para substituir a chave seletora. Então, eu vou ter aqui, ó, chave termostática ou termostato duplo. Por que é duplo? Porque tem esse contato duplo aqui, ó. 1 e o 2, né? Aí chama de duplo. Chave push button, o push button, né? Que é a chave inversora responsável por alternar entre velocidade alta e velocidade baixa. Lembrando, NF é o contato normalmente fechado. Uma vez que energiza a chave inversora, automaticamente fecha para NF. Então, vai entrar uma velocidade. Qual velocidade? Normalmente é velocidade baixa. O fabricante coloca como velocidade baixa. E quando pressionar o botão, fecha C para NA. Abre de C para NF e fecha de C para NA quando pressionar a chave inversora. E vai para a velocidade alta. Chave termostática, responsável pelo controle de temperatura, ligando e desligando o compressor para controlar a temperatura. E também agora tem a função de quê? De selecionar se ele quer o aparelho desligado, se ele quer o aparelho apenas ventilando ou se ele quer o compressor funcionando juntamente com o ventilador, né? Que eu vou ter refrigeração, vou ter aí o ambiente climatizado. Fazendo depois dessa revisão, vamos começar aí o diagrama elétrico. Primeiro fase, vai para a entrada da chave termostática, né? Então, como não tenho chave seletora, nesse caso vai para a chave termostática. Um ponto de alimentação vai para a entrada do termostato e a entrada é no contato 3. O outro ponto de alimentação vai para o ponto comum do capacitor duplo. Com isso,
ligação que vocês já aprenderam de toda certeza, que é termostato em série com protetor térmico e protetor térmico lá em série com o compressor, tá? Nesse caso aqui, uma vez que você energizou o termostato com o térmico e o térmico com o compressor, eu vou ter também agora aqui a alimentação do 1, que é a ligação do Pro para o motoventilador, tá? Do 1 para o C da chave inversora, para o ponto comum da chave inversora, tá? Do 1 para o ponto comum da chave inversora. Você tem que energizar dessa forma. Próxima ligação, bobina de trabalho, ponto comum do capacitor duplo. Bobina de partida, hermético do capacitor duplo. E agora vem a ligação do ventilador. Baixa e alta vai para onde? Vai para a chave inversora. Marrom, branco, vai para onde? Vai para o capacitor, tá? A gente já fez essa ligação, né, desse ventilador. Aqui, ó, vermelho vai para o NF da chave. Por que NF? Porque, no caso, vai entrar primeiro velocidade baixa. Depois, preto vai para o NA da chave inversora. Branco. O branco vai para o ponto comum do capacitor duplo. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, branco entra no capacitor, tá aqui, ó, entrou no capacitor, no terminal, conectou no capacitor. Mas onde? Eu tenho o C e tenho o F. Qual dos dois? Eu vou conectar no mesmo ponto onde ele estiver entrando uma fase, um ponto de alimentação. No caso, vai ser o neutro. O neutro está indo para onde? Para o ponto comum. Então, aqui no ponto comum, você vai ligar o cabo branco. E o que sobrou é o cabo marrom. Você vai ligar sozinho no capacitor aqui, ó, sozinho. Sozinho é no F, no fan. E com isso a gente encerra aí o diagrama 4. Bem fácil. Depois de ver todos os demais diagramas, né, se torna fácil. Vai para o próximo diagrama. Nesse diagrama 5, agora é diagrama com timer. É o mesmo diagrama 1, só que com o timer. Tá? Então, lembrando, qual é a função do timer? A função do timer é que o usuário programe um tempo para que o equipamento se desligue logo após dele colocar o timer ligado, né? Ligou o timer, vai contar tempo e vai desligar todo o equipamento. Assim, não é necessário o usuário do equipamento ter que se levantar da cama para ir lá desligar o equipamento. Lembrando, isso é um equipamento de janela, é eletromecânico, não é placa eletrônica. Placa eletrônica é fácil, né? O cara com controle remoto vai lá e desliga. Mas um aparelho de janela eletromecânico, a pessoa tem que se levantar da cama e ir lá desligar. Então, para resolver esse incômodo, o fabricante colocou um componente chamado timer, que o usuário liga o equipamento, liga o timer e ele programa um determinado horário para desligar, tá? O equipamento totalmente, o equipamento só volta a ligar novamente se ele for lá no timer e colocar na posição liga, né? Que aí o equipamento volta a funcionar novamente. Tá? Primeiro ponto de alimentação vai para o 1 do timer. Por que tem que ir para o timer? Não ia para o 1 da seletora? Sim, ia, mas quando não tinha timer. Quando tiver o timer, obrigatoriamente tem que ir para o 1 do timer. Pô, mas por quê, professor? Por conta que o timer ele vai desligar tudo. Para poder ele desligar tudo o quê? Desligar o compressor e desligar o motoventilador. Então, para poder desligar os dois, uma fase tem que entrar primeiramente nele. E ele é que vai controlar agora a alimentação para o demais componente do equipamento. E o outro ponto de alimentação vai para o ponto comum do capacitor duplo, certo? Então, agora, a ligação do 2 do timer para o 1 da chave seletora. Então, o timer que vai controlar agora aí o liga e desliga do equipamento, né, por completo. E do 3 do timer vai para uma das extremidades da bobina do timer. E da outra extremidade da bobina do timer
vai para o ponto comum do capacitor duplo. Por quê? Porque isso aqui é uma bobina e precisa de 2 pontos de alimentação. 2. Tá? Então, 2 pontos de alimentação para poder a bobina ser energizada. Tá? Então, aí a ligação, o restante da ligação vocês já sabem, né? Porque basicamente foi a mesma ligação do diagrama 1. Aí a gente vai ter motor compressor ligado em série com termostato, termostato em série com protetor térmico e em série com ponto comum do compressor. A gente vai ter aí as bobinas de partida e de trabalho sendo ligadas, igual como nós já vimos anteriormente. A bobina de partida ligada no hermético do capacitor e a bobina de trabalho ligada no ponto comum. A gente vai ter a ligação agora do motoventilador. O cabo vermelho vai ser ligado na chave seletora velocidade baixa. O cabo preto vai ser ligado no terminal elétrico da chave seletora para a velocidade alta. O branco no mesmo ponto do que estiver entrando a fase lá no capacitor ou o neutro lá no capacitor, tá? Que é lá no ponto comum. E o marrom vai ser ligado sozinho no capacitor, ou seja, no terminal do fan. E essa aí é a ligação do diagrama 5, né? Que é o mesmo diagrama 1, só que com timer. Tá? É um diagrama em que o fabricante agora ele deu a opção de um equipamento de janela, onde o usuário pode ter a opção de desligar todo o equipamento no momento em que ele programar, né? Num tempo programado pelo usuário, certo? Diagrama 5. A gente vai agora para o diagrama 6. E o diagrama 6 é chave termostática, chave inversora com o timer. E o que acontece é exercício. Façam no caderno esse diagrama 6. É o mesmo diagrama 4, só que entrou o timer. Então, fica como exercício para praticar. E o último diagrama é o diagrama 7. O diagrama 7 é um diagrama em que eu vou ter agora de novidade uma chave seletora com 2 pontos comuns, com 2 batentes. Um não tem jump nenhum, ele está só arrebitado na própria carcaça. E o outro, ele tem um jump aqui, ó, do terminal 3 para esse batente. E além disso, ele tem aqui todas essas posições, todos esses terminais elétricos conectados. O 2 é a velocidade baixa, o 3 é o BS. O que é o BS? Bobina solenoide. Tá? 4, velocidade alta. 5, motor compressor. Mais 2 componentes novos nesse diagrama, bobina solenoide, que é o que vai estar energizando a válvula reversora, e termostato de degelo, tá? Aqui representado por essa simbologia do termostato de gelo. Onde que eu vou estar encontrando esse diagrama e onde que eu vou estar encontrando esses 2 componentes? Em equipamento do ciclo reverso, né? Equipamentos de aquecimento, condensador de ar que aquece, ou mais conhecido como bomba de calor. Então, esse diagrama 7 representa aí um diagrama elétrico de um equipamento do tipo bomba de calor. Esse equipamento ele só dá a opção, né, nesse diagrama, ele só dá a opção aquecimento, tá? Não tem a opção refrigerar ou aquecer. Então, nesse diagrama de exemplo que a gente vai ver, ele só dá a opção aquecimento. Ele só vai refrigerar para fazer o descongelamento, tá? do condensador, caso esse condensador venha congelar devido à baixa temperatura externa. Tá? Então, esse equipamento ele não te dá a opção para você escolher refrigeração ou aquecimento. É só aquecimento. Tá? Para um equipamento ter essa opção é outro diagrama elétrico, não é esse mesmo diagrama. E para efeito de exemplo, né, de equipamentos bomba de calor, a gente só vai ver esse diagrama aqui. Tá? Então, começando. Primeiro ponto de alimentação, da seletora. Segundo ponto de alimentação, ponto comum da chave seletora. Então, vai lá no ponto comum da chave. Desce. Qual dos dois? Esse ponto comum aqui, ó, que está apenas
fixado na carcaça. Não posso colocar aqui. Por quê? Porque aqui tem um jump. O que esse jump quer dizer? Uma vez que o contato 1 comutar para o contato 3, automaticamente eu tenho corrente elétrica nesse terminal inteiro aqui da borneira da chave. Por quê? Porque eu tenho um jumper. Tá? Então, próxima ligação. Ligação já que vocês já estão bastante acostumados a verem, né? Chave seletora em série com o termostato. Tá? E o termostato em série com o protetor térmico. Protetor térmico em série com o ponto comum do compressor. Start no hermético e ROM no ponto comum do capacitor. A bobina de run no ponto comum do capacitor. O que a gente tem que fazer agora? Alimentar o capacitor, né? Como é que a gente vai alimentar o capacitor? Ele já está recebendo uma fase aqui, o compressor, né? Então ele precisa dar outra fase, ó, e a outra fase está indo para onde? Lá no ponto comum. Então esse capacitor precisa ser energizado lá no ponto comum. Ele está com essas curvas aqui, tá? Só para representar que não tem curto, né? Nos outros diagramas não ficou, mas nesse aí, como foi o último, foi feita uma caprichada aí no diagrama para não representar curto, tá? Nos outros não foi feito, mas nesse foi bem caprichado esse diagrama aí. Então representa aqui esse saltozinho aqui, ressalto, né? Representa que não está tendo curto de um cabo com o outro, tá? Para o cabo não passar um por cima do outro, foi feito esse detalhe, tá? Próxima ligação, moto ventilador, 2 cabos, 2 para a chave seletora, 2 para o capacitor, sendo o vermelho, velocidade baixa, cabo preto, velocidade alta, branco vai para o ponto comum do capacitor e marrom vai para o fan. Repetindo, como esse é o último diagrama, como é que eu sei que o branco vai para o ponto comum e como é que eu sei que o marrom vai para o fan? Por conta que ele me diz, daqui é o diagrama que está falando isso para mim. Aqui eu tenho 2 cabos, os 2 entram no capacitor. Essa simbologia aqui representa esse capacitor aqui, ó. Só que no caso, o capacitor do ventilador é quem? É o C para o F. É o C, é o ponto comum, para o fan. Esse aqui é o capacitor do ventilador. E o C para o H é o capacitor para o compressor. Tá? Então ele está dizendo que um cabo entra no capacitor, o outro cabo também entra no capacitor, mas em pontos diferentes. Esse cabo entra no capacitor, olha aqui a setinha, onde está entrando uma fase. Ó. Uma fase entra lá no capacitor. Então o branco entra no mesmo ponto onde está entrando aqui essa fase. Essa fase entra aqui e distribui para todos os 4 terminais representados nesse diagrama. Tá? E liga onde está entrando a fase. E o marrom liga onde vai ficar sozinho no capacitor duplo. Se eu inverter, se você inverter, você altera a rotação do ventilador. Então, em vez dele girar para o lado certo, ele vai girar para o lado contrário. E se permanecer funcionando dessa maneira, pode ter certeza que esse motoventilador vai queimar. Então, sempre confira se a ligação está certa e depois sempre confira se a rotação também está correta. Para conferir se a rotação está correta, não. Para o sentido do giro, né? Está correto, tá? O sentido do giro, tá? Se está para o sentido correto. Tá? Como é que eu verifico isso? No adesivo do próprio motoventilador, além do diagrama elétrico, ele também vem outras informações, como o valor da capacitância para alimentar o motoventilador, vem te dizendo a tensão elétrica do ventilador, vem te dizendo qual é a rotação, qual é a corrente elétrica, assim como também vem te dizendo qual é o sentido do giro correto. Tá? Próxima ligação agora é a ligação que restou, é apenas a solenoide e o degelo. Isso aqui, bem facinho, é o que a gente já estava acostumado a fazer no outro diagrama. Para encerrar, o que entrou agora, solenoide e degelo. Então, a solenoide, bobina solenoide, você já sabe, né? BS aqui, ó, BS contato 3. Se aqui eu tenho um jump, não tem como ligar nada aqui. Então, ele está dizendo para você ligar em um desses 3 terminais que sobraram aqui, ó, porque aqui também está soldado, né, esse jump aqui. Ó.
Tá soldado, é um jumpzinho metálico soldado, tá? Então, para poder ele te dar 3 terminais aqui, ó. 3 terminais. Então, você vai pegar uma extremidade da bobina e ligar para o terminal do ponto comum. Qualquer um dos 3 terminais. Aqui, no caso de exemplo, foi escolhido esse lado aqui, ó. Qualquer um dos 3 terminais que eu falo da borneira, tá? Da borneira. Solenoide é ligado em série com o degelo. Então, basta colocar aí um cabo, né, junto com o outro, tá? Aqui, ó. Solenoide ligado em série com o degelo, tá? Outro cabo que entrou, né, junto aqui, ó, é uma vez que você conectou o cabo aqui no ponto comum da solenoide, você também tem que fazer esse jump aqui, ó, para o terminal 1 da chave termostática, tá? Tem que fazer esse jump para a chave termostática. Deixar por último, para explicar esse jump aqui por último. E isso aqui é uma bobina. A bobina está pegando uma fase. Na hora que o 1 fechar com 3, ele recebe esse fase 2. Eu preciso de quem? Da fase 1, né? Fase 1 está indo para onde? Segue o caminho. Está indo para a borneira. Da borneira está vindo para o capacitor duplo. E o degelo vai ficar onde? Lá no condensador, né? E a chave seletora fica onde? No painel frontal do equipamento. Então, eu poderia ligar o degelo nesse ponto comum da seletora ou no ponto comum do capacitor duplo. Mas o fabricante é esperto, né? Ele vai ligar onde? Lá no ponto comum do capacitor duplo. Por quê? Porque além de ser a mesma fase, ó, é mais perto, né? Então, é menos cabo que ele vai utilizar. Então, ligação do degelo no ponto comum do capacitor duplo. Se ligasse aqui também não estaria errado, só ia gastar mais cabo. Não é uma ligação inteligente ligar aqui, ó. A mais inteligente possível é ligar no ponto comum do capacitor. Por quê? Porque o termostato de degelo está lá no final do equipamento, na parte traseira dele, lá no condensador. O capacitor está no meio do equipamento e a chave seletora está na frente do equipamento, no painel frontal. Então, ou seja, quem é que está no meio do caminho? O capacitor. Então, é mais fácil eu ligar no capacitor, porque eu já tenho um cabo que liga aqui, ó. Eu não tenho que pegar o outro cabo e fazer essa ligação inteira, tá? Então, estaria correto ligar aqui também, mas gastaria mais cabo. Então, como é que vai funcionar aqui o ciclo? Primeiro, ciclo aquecimento. Como é que vai funcionar? Uma vez que fechar o contato 1 para 5 e 1 para 4 ou 2, né? Porque o compressor tem que funcionar com uma das velocidades. Bora dizer que fechou 1 para 5, 1 para 2. O que isso quer dizer? Tá ventilação baixa com o compressor funcionando. Então, o compressor está funcionando? Ok. O compressor funciona, a corrente elétrica vem pelo contato 5, vai para o contato 3. E o contato 3 fecha com 1, fecha com 2. Alimenta aqui o compressor. Alimentou o compressor, ao mesmo tempo ele fecha com 1. O 3 fechou com 1. Então ele vem, alimenta a borneira. Alimentou a borneira? Então ele vem, alimenta a solenoide. Solenoide energizou, ciclo aquecimento está funcionando, tá? Então, ciclo aquecimento funciona. Aí o que acontece? Se a pessoa continuar girando lá na chave, tá? Se a pessoa continuar girando lá na chave, ele uma hora vai desligar de 1 para 5, mas vai ligar de 1 para 3 e 1 para 2. O que acontece? Vai entrar a ventilação com bobina solenoide. Aí o que acontece? Vai desligar o compressor? Vai, porque não vai estar ligando aqui o 5. Então, o que o fabricante pensou? Né? Ele vai pegar e fez esse jump aqui, ó, para que justamente, tanto no contato, na hora que fechar de 1 para 5, vai ligar o compressor e vai ligar a bobina. E quando fechar o contato de 1 para 3, também liga o compressor, porque a corrente elétrica vai vir 1 para 3, vem para a borneira, da borneira vai para a bobina solenoide e também vai para o 1. E o 1 fecha com 3 e o 3 fecha com 2. Se ele fechou aqui, ó, alimenta o compressor. Então, eu sempre vou ter aí o ciclo aquecimento, tá? E quando que eu vou ter o degelo atuando? Quando o condensador, tá? Quando o condensador aí tiver
né? Bloqueado com gelo, aí o termostato de gelo vai lá e desliga a alimentação, tá? Desliga aí a alimentação da bobina solenoide, fazendo com que entre o circuito de refrigeração e faz com que, no caso, o equipamento fique funcionando em modo refrigeração e aqueça o condensador para remover toda a camada de gelo que tiver em cima do trocador de calor. Tá? E com isso, volta depois novamente, o termostato de gelo volta a fechar o contato, entrando novamente o ciclo aquecimento. Como é que entra? Pelo fato de ele energizar a bobina solenoide novamente. Tá? Então, independente da bobina solenoide estar energizada ou não, o compressor está funcionando. É por isso que tem esse jump aqui. Ó, para o momento em que o compressor funcionar, na hora que fechar 1 para 5, energiza a solenoide. Na hora que fechar 1 para 3, energiza a solenoide. O compressor também energiza. Só que na hora que cortar aqui a solenoide, ó, só corta a solenoide. O compressor permanece funcionando para poder entrar no ciclo de refrigeração, né? Para ele descongelar lá todo o condensador. Tá? Então, esses foram os diagramas elétricos de exemplo. É claro que vocês podem estar encontrando outros diagramas aí no mercado, mas não tem como ver todos os diagramas, né? Aprendeu esses 7, você sabe trabalhar com qualquer diagrama elétrico de condensador de ar disponível aí no mercado, tá? Porque o raciocínio é o mesmo. Basta aplicar esse raciocínio que você vai conseguir trabalhar com qualquer diagrama elétrico que encontrar aí no mercado de condicionador de ar de janela.